Vamos aprender esse lindo peixinho de crochê? Olha só que gracinha! Serve para guardar fone, dinheiro, dá para colocar na bolsa, na mochila. Tem essa cordinha aqui que dá para amarrar na bolsa, olha só como fica lindo. Fica bem divertido, dá para colocar na sua bolsa de crochê. Peguei uma bolsa de crochê que eu uso muito para ir para a praia, ela tá bem suja, olha só. Olha o estado da minha bolsa. Só que hoje que veio fazer um solzinho, acho que eu vou lavar ela hoje. Não gosto de lavar nos dias que tá chuvoso ou tá frio, porque demora muito pra secar, né? Como eu seco as minhas bolsas de crochê na sombra, então hoje tá fazendo sol e eu vou lavar. Então ignore que tá toda suja, tá? Eu vou mostrar pra vocês como eu coloco, tá? Essa bolsinha de peixe que eu guardo, né? O meu fone. Eu coloco aqui, nesse buraquinho. E prendo assim, desse jeito, ó. E aí, vocês podem estar prendendo na bolsa de vocês de crochê, na mochila, ou na bolsa normal, que não seja de crochê, mas eu acho que fica bem bonito com crochê com crochê, sabe? Eu acho que fica lindo. Vou passar agora a lista de material que vocês vão precisar. Então, essa linha que eu tô usando é Amigurumi Soft, que é aquela que tem um aspecto mais fofinho. Tô usando agulha 2,5 milímetros. Uma tesoura. Essa agulha aqui, que a gente vai precisar. E esses olhinhos aqui, que é olhinho de amigurumi. Esse olhinho aqui, ele tem, se eu não me engano, 9 milímetros. Fica bom 9 a 10 milímetros, dependendo aí do tamanho que vai ficar o peixinho de vocês. No meu, ficou bom esse, tá? Tem essas duas opções aqui, né? Tem do olho todo com essa cor aqui. Eu gosto mais desse, eu acho que fica mais realista, eu acho que fica realmente parecido com o olho de peixe. E tem essa outra opção de olho aqui, que é todo preto, ó. Fica bom também, mas o que eu achei melhor, mais bonito, foi desse aqui. Só que é bem difícil de achar no armarinho dessa opção aqui. Não sei se talvez eu vou ter que pedir mais pela internet. Aí tem essas taxinhas aqui, ó, atrás, que a gente coloca. Só tomem cuidado na hora que vocês forem apertar isso daqui. Porque eu fiz com tanta força, porque depois que vocês apertam, né, o olhinho, não tem mais como tirar, tá? Vai ficar assim, pronto. E aí, teve um peixe que eu coloquei o olhinho, achei que ficou muito apertado, e o outro ficou um pouco melhor, sabe? Então, na hora que vocês colocarem esse olhinho, tome cuidado pra ir na medida exata do peixinho de vocês, tá bom? Então, essa é a lista de materiais que vocês vão estar precisando. A gente vai iniciar com 12 correntinhas. Concluí aqui as minhas 12 correntinhas. A gente vai fazer um ponto alto na terceira correntinha. Então, a gente vai contar 1, 2, 3. Na terceira corrente, a gente vai colocar 3 pontos altos no mesmo espaço. Um, 2, 3. Agora, a gente vai seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto durante 8 vezes. Concluí meus 8 pontos altos de base. Aí, nessa última correntinha que sobrou, a gente vai colocar 3 pontos altos juntos. 1, 2, 3. Então, aqui na última ponta tem 3 pontos altos e aqui na última ponta também tem 3 pontos altos. A gente vai ignorar essas correntinhas de início que ficou
Agora, a gente vai vir aqui já escondendo o nosso fio. E no próximo ponto, um ponto alto. E a gente vai seguir aqui fazendo o espelhamento. Se aqui tem 8 pontos altos, aqui também a gente vai inserir 8 pontos altos. E meus 8 pontos altos, agora a gente vai fechar, sem ser nessa correntinha do início, a gente vai fechar diretamente no ponto alto mesmo. A gente vai iniciar com 2 correntinhas. Nesse mesmo espaço, a gente vai fazer um ponto alto. Aí, a gente vai colocar outro ponto alto, porque a gente vai colocar 2 pontos altos em cada ponto aqui do aumento, sabe? Aqui tem 3 pontos altos, então no total vai ficar 6 pontos altos. Então, 2 pontos altos aqui no primeiro, 2 pontos altos no segundo e 2 pontos altos no terceiro. E a gente vai ignorar essa corrente do início que a gente começa. Dois pontos altos no mesmo espaço. No próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. E a gente fica com 6. Agora, a gente segue fazendo ponto alto sobre ponto alto, que no total dá 8. Concluí meus 8 pontos altos e a gente chegou aqui na ponta, ó. Aí, nessa ponta, a gente vai fazer os aumentos. 2 pontos altos no mesmo espaço. No próximo, 2 pontos altos no mesmo espaço. E no próximo, 2 pontos altos. E agora é só vir fazendo os 8 pontos altos. Concluí meus 8 pontos altos e a gente já vai fechar. Então, pra fechar, eu vou... A gente vai ignorar essas correntinhas aqui do início. E o outro ponto alto a gente vai fechar. Mas quando a gente for fechar, a gente já vai pegar escolher a cor, né? Que a gente vai trocar de cor agora. Uma correntinha. Deixa eu fazer primeiro a correntinha aqui, que fica mais fácil. Assim. E a gente já pega a nossa cor e já vai fechando tudo junto. A gente passa na primeira argola, aí agora a gente vai passar na segunda argola. Tá vendo? A gente trocou de cor. A gente vai escondendo, depois eu vou arrematar esse fio branco. Aí, a gente vai subir 2 correntinhas de início. E no mesmo espaço, a gente vai colocar um ponto alto.
No próximo ponto, 2 pontos altos. No próximo ponto, 1 ponto alto. No próximo, 2 pontos altos. A gente vai fazer isso só nos aumentos. Só nos aumentos que a gente vai fazer, que no total dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ainda tem aumento aqui, gente, não tava vendo. Esse é o último. O último sempre termina com 2 pontos altos. Tá vendo? A gente vai fazer... Tá vendo os aumentos aqui da nossa carreira anterior? A gente vai terminar exatamente em cima dela, ó. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos aqui nessa base. Aí, agora, a gente pode arrematar o fio branco, que a gente não vai mais utilizar ele. E seguir fazendo o nosso 8 pontos altos. Terminei meus 8 pontos altos e agora a gente vai começar de novo fazer essa curvinha aqui. Então, nesse primeiro ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto alto. Agora, a gente vai fazer um aumento. Um ponto alto. E no último, termina com aumento. A gente vai contar para ver se tem 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 pontos, tá certo? E aqui, na lateral, a gente vai preencher com nossos 8 pontos altos. Terminei, agora a gente vai fechar, sem ser nessa correntinha de início, a gente vai fechar no ponto alto. Vamos iniciar com 2 correntinhas e um ponto alto. Agora, nessa carreira, a gente vai seguir fazendo só ponto alto sobre ponto alto. E no total vai dar 34 pontos. Então, vocês fazem só ponto alto nessa carreira. E depois vocês contam para dar 34 pontos, tá bom? Concluí meus 34 pontos altos e agora eu vou fechar aqui no próximo ponto alto com um ponto baixíssimo. Agora eu inicio fazendo uma correntinha e no mesmo espaço a gente faz um ponto baixo. No próximo, eu vou deixar sem fazer, que eu vou finalizar esse ponto baixo com a nossa cor que a gente vai fazer
os detalhezinhos do peixe. Então, a gente já finaliza esse ponto baixo com a nossa nova cor, ó. Trago ele aqui e faço meu ponto baixo. Agora, eu dou 2 laçadas na agulha, que é um ponto alto alongado. E na próxima corrente, a gente vai finalizar uma correntinha, finalizar a outra correntinha. E nessa última corrente aqui, a gente não finaliza nesse tom rosa. A gente vai pegar esse tom mais clarinho aqui. E a gente vai finalizar o nosso ponto alto alongado. E ele vai deixar esse efeito aqui desse ponto meio fofinho aqui, sabe? Aí, no próximo, a gente faz um ponto baixo. Eu vou fazer as nadadeiras, né, do peixe, ó, as nadadeiras, aqui na lateral. Então, eu não posso fazer esse detalhezinho desse puffzinho aqui, bem aqui onde vai ficar a nadadeira. Então, ela não tem que vir aqui, porque senão, na hora de botar a nadadeira, vai ficar esse puffzinho atrapalhando. Então, vocês têm que ver mais ou menos a direção que vai ficar. Por exemplo, eu fiz um aqui, outro aqui e outro aqui. Que não vai me atrapalhar na hora de fazer a nadadeira dele, tá? Nessa segunda aqui, eu já coloquei no meio. No meio, na direção desses dois, ó. Botei no meio e fui fazendo assim, tá? Mas vocês podem ir fazendo esses pontinhos aqui na direção que vocês quiserem, tá? Eu fiz assim pra não atrapalhar na hora de eu fazer essa nadadeira. Então, aqui, né, eu tenho que deixar um espaço pra mim fazer a nadadeira. Então, já fiz um puffzinho aqui. E agora, eu vou vir fazendo os meus pontos baixos. Já saiu, tá vendo, gente? Já saiu bastante da direção da nadadeira. Mas eu vou fazer mais um ponto baixo. E aqui nesse próximo, eu já vou inserir a nova cor. Vou fechar aqui com a nova cor. Vou passar 2 laçadas na agulha para fazer o ponto. Gente, às vezes eu sou péssima de memória. Ponto alto alongado. Aí, eu passo uma argola, 2 argolas. E na terceira argola, a gente fecha com a nossa outra cor. E já venho fazendo ponto baixo. Assim, tá vendo, gente, a direção do meus puff. Aí, eu vou continuar fazendo, vocês seguem aí no de vocês. E eu já volto. Concluí a minha volta, agora eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas. E um ponto alto no mesmo lugar.
E agora, gente, nessa próxima carreira é só ponto alto, tá? Somente ponto alto sobre ponto alto. Aqui onde a gente fez o nosso puffzinho, a gente também vai fazer um ponto alto em cima desse ponto, ó. Tá vendo que tem duas argolinhas aqui? Então, é pra fazer em cima dele também, tá? No final, é pra ficar com 30 pontos altos. Sempre contem, gente, porque se vocês fizerem assim sem contar, vai ficar torto a peça de vocês e vai ficar feio. Então, vocês contando no final pra ver certinho se tem 34 pontos altos, a peça vai ficar certinho e não vai ter nenhuma imperfeição. Esse fio aqui não corta, tá? Ele vai ficar aqui, não é pra cortar, porque a gente terminando de fazer esses pontos altos, a gente já vai novamente começar uma nova carreira desses pontos puff aqui. Nem sei como é o nome desse ponto, mas eu inventei que botei ponto puff pra ver se dá pra entender melhor. E agora é só seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Dei uma acelerada aqui no meu peixinho. Eu vou mostrar pra vocês como vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que fazer 3 carreiras, né, desse ponto puff aqui. Assim que vocês já concluíram essas 3 carreiras de ponto puff, vocês fazem 2 seguidas só de ponto alto. Então, já finalizei, né, a minha de 2 pontos altos. E agora, a gente vai fazer 2 pontos altos da próxima cor. Então, antes de finalizar aqui o meu trabalho, eu já vou finalizar trazendo a nova cor. Ó, passo a nova cor, né? Aqui na primeira argola e aqui na segunda argola. E finalizo, tá vendo? Essa daqui a gente não corta ainda, que a gente vai indo escondendo depois que a gente arremata esse fio. E agora, em seguida, eu faço 2 pontos, quer dizer, 2 correntinhas. E no mesmo espaço, um ponto alto. E agora, nessa carreira, a gente vai fazer somente pontos altos. E mais outro, na próxima carreira também, pontos altos. Então, a gente vai fazer exatamente o que a gente fez aqui, ó. 2 carreiras de pontos altos, a gente vai fazer também 2 carreiras de pontos altos, tá bom? Terminei minhas 2 carreirinhas de ponto alto e agora, na próxima, é só fechar com ponto baixíssimo e pode arrematar o fio. Depois que arremata o fio, é só vocês pegarem uma agulha mais fininha e escondendo o fio entre os pontos. Assim. Aí depois vocês podem passar uma colinha aqui e arrematar o fio. Pra ficar bem seguro, eu aconselho vocês a passarem uma colinha aqui, tá bom? Pra colocar o olhinho, a gente vai colocar entre o meio desses 2 pontos altos duplos, tá vendo? A gente vai colocar no meio deles. Ficando assim. Vocês... Depois é só finalizar lá atrás com essas tachinhas. Para fazer a boca, eu vou usar uma agulha menor. Eu vou usar 2 milímetros.
E eu vou fazer no total de 9 correntinhas. Pronto, fiz as minhas 9 correntinhas, agora a gente vai fechar com um ponto baixíssimo. A gente pode fazer um nozinho pra ficar bem seguro. Eu vou cortar agora esse excesso de fio que sobrou aqui. Pronto, nossa boquinha ficou assim. Agora a gente vai colar com uma cola próprio para tecido, cola de artesanato, sabe essas colas universal? E a gente vai colar nessa posição aqui, ó, tá vendo? Aqui nessa segunda carreira. Se vocês quiserem colar aqui embaixo, vocês podem, mas eu acho mais bonitinho aqui nessa direção aqui, tá? Essa cola que eu vou usar, ó, cola universal da Aero Roma. Eu gostei bastante dessa cola. Aí, agora aqui atrás, a gente passa um pouco de cola. Agora, a gente gruda aonde a gente quer colar. A gente vai fazer a correntinha, que a gente vai fechar aqui em cima. A gente vai fazer 70 correntinhas, tá bom? Concluí as minhas 70 correntinhas. Agora eu vou utilizar essa agulha. Vou inserir aqui a linha na agulha. E agora a gente vai passar pelos pontos. Vocês podem passar de 2 em 2, ó. Por exemplo, assim, ó. Pega 2. Pega 2, pega 2. E ir passando assim. Só que eu prefiro passar por aqui, ó. Tá vendo? Por esses pontos aqui. Então, eu vou passando por aqui, ó. Tá vendo? Tem um ponto aqui. Em cima do ponto alto, tá vendo? Puxo com delicadeza pra não desfazer meus pontos. Aí, venho aqui. Eu vou fechar aqui essa última argolinha aqui no ponto de início. Vou fechar com ponto baixíssimo. E agora eu faço um nó. Faço um nó pra ficar bem preso, pra não correr o risco de soltar. Agora, a gente vai arrumar o nosso cordãozinho, que é pra esconder esse nó aqui que ficou. Então,
Eu vou puxar esse fio pra frente e vou vir trazendo ele. Aquele nozinho a gente esconde pra cá, pra trás, ó. A gente dá uma arrumada na cordinha. Tá vendo como ficou? Aí, vocês fecham assim, ó. Olha como é que fica. Tipo, cria tipo um ar dentro, ó. Fica bem redondinho. Se vocês forem fazer passando por aqui, como eu fiz, eu gosto de prender aqui, ó. Nos pontos altos de cima. Se vocês forem fazer assim pelo meio, eu não aconselho muito, porque parece que fica frouxo. Fica meio frouxo aqui, e não cria aquele ar, ó. Ele fica meio murcho aqui, ó. Não cria um ar, sabe? E aqui cria um ar, e ele fica bem gordinho. E parece que fica mais fechado, ó. Parece não, fica mais fechado, mais presinho, sabe? E aqui ele fica frouxo e fica assim mais murchinho. Aí vocês fazem vocês passam o fio da maneira que vocês quiserem, né? Mas lembrando que quando vocês forem colocar alguma coisa dentro, né? Ele não vai ficar murcho, ele vai ficar com uma aparência mais gordinho, né? Mais cheinho. Agora a gente vai fazer as nadadeiras. Então, vamos lá fazer a nadadeira. Troquei de agulha, tô usando uma número 2. Pra fazer o peixe, eu tava usando a 2,5, né? Pra fazer a base toda, eu tava usando a 2,5. E pra fazer a nadadeira, eu troquei pela número 2. Em cima de ponto baixo, em cima dessas carreirinhas aqui de ponto baixo, tá? Eu vou pegar essas duas alcinhas aqui. Vou desistir, que essa daqui tá bem ruim de pegar. Vou pegar essa alcinha aqui, ó. Vou puxar meu fio. E agora, eu vou fazer 4 correntinhas. A gente vai trabalhar ponto alto alongado, então, vou fazer 2 voltas na minha agulha. E no mesmo lugar, eu vou fazer meu ponto alto alongado. Vou fazer mais um ponto. E assim a gente conclui o nosso primeiro grupinho de 3 pontos altos, porque essa correntinha aqui de início já equivale a um ponto alto alongado. E no total ficou com 3 pontos altos alongados. E agora a gente vai fazer mais 3 pontos altos alongados. Um. Dois. E o nosso terceiro ponto alto alongado vai ser 4 correntinhas para ficar igual essa do início. 1, 2, 3, 4. Aí, agora a gente fecha com ponto baixíssimo. E a gente pode cortar o nosso fio. Agora a gente finaliza fazendo um nó aqui. Fiz um nó, vou tirar o excesso da minha linha, sobrou. Tenho que comprar outra tesoura dessa, que essa daqui já tá cega, não tá cortando mais nada. Aí, eu vou passar uma colinha nesse nozinho, que é só pra não correr o risco de soltar. Passar um pouco de cola aqui nesse nó.
E as nadadeiras ficaram assim. É bem fácil de fazer a nadadeira, bem rápido. Fica muito bonitinho, né?